Entendi. A minha questão não é o cara ser homossexual, é um problema dele, acerta com Deus, não tem nada com isso. A minha questão chama-se o ativismo gay. Olha como é que Deus faz. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu verificava que os pastores não tinham respostas fora da Bíblia. Exato. Todos esses assuntos polêmicos, eu vou encontrar respostas na ciência. E foi o que eu fiz. Essa lenda que quem tocar aqui nesse touro de Wall Street consegue ter sorte, prosperidade, dinheiro. Se isso realmente dá certo, eu não sei. Eu sei como fazer dólar através da internet. Mesmo que você seja um iniciante, mesmo que você não saiba falar inglês, não precisa falar inglês para fazer dólar através da internet. Sim, você consegue fazer da sua casa, independente aonde você mora. Você não precisa estar aqui em Wall Street, nos Estados Unidos, para fazer dólar. E eu te mostro o exato passo a passo como que tu pode fazer isso. Clica aqui nesse botão abaixo e saiba mais que você vai entender o que eu tô falando. Não acredita nisso não, vem cá. E aí você vê. Então, quando eu estava na TV, ainda não tinha um debate aberto sobre práticas homossexuais. Exato. Eu já me posicionava. É mesmo, naquela época? Já me posicionava, mostrando que a pessoa tem direito de ser o que ela bem entender. A minha questão não é a pessoa. A minha questão é a ideologia. Entendi. A minha questão não é o cara ser homossexual, é um problema dele, acerta com Deus, não tem nada com isso. A minha questão chama-se o ativismo gay, que é ideológico. Que é? Né? O ativismo gay está vinculado à esquerda por ideologia. Não naquela época, veio depois. Mas não, isso já vinha, já vinha sendo alimentado, só que havia uma reação muito gigante na sociedade. Naquela época eu já falava de aborto. Agora eu aprendi uma coisa, meu amigo. O que eu via? Eu via, olha como é que Deus faz. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu verificava que os pastores não tinham respostas fora da Bíblia. Exato. Aí eu dizia assim, caramba. E aí eles se esquivavam. Então, não, ou então eles não, porque Deus. Aí eu dizia assim, bem, mas e quem não acredita em Deus? Não é válido. Então, o que Deus botou na minha mente? A Bíblia é a verdade. Certo. O que Deus fala é a verdade. Então, na ciência, na sociologia, eu vou descobrir essa verdade de Deus. Então, eu vou mostrar a Bíblia através da ciência. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pesquisar esses assuntos fora da teologia. Aborto. Então, eu discuti em audiências públicas. Descobriu aí? Não só quem estava, mas a lista de quem já o pastor já acompanhou estando na TV. Então vamos lá. João Figueiredo. Nossa, começou no Figueiredo. José Sarney, Fernando Collor, Itamar, Fernando Henrique e Lula de lá pra cá. Collor, Lula, Dilma. Isso aí. Então, o que a gente está falando aqui? Entrou, eu me desviei aqui do assunto. Falando a questão do movimento de esquerda. Eu falei isso aqui. O que eu vi? Todos esses assuntos polêmicos, eu vou encontrar respostas na ciência. E foi o que eu fiz. Eu discuti várias vezes no Congresso Nacional, em audiências públicas, sobre questão de aborto. Nunca levei a Bíblia. Eu não preciso discutir aborto falando de teologia. E eu deixava os caras loucos. Por quê? Porque eu ia na ciência para provar o que é o aborto. Eu não preciso da Bíblia para mostrar que o aborto é a coisa mais estúpida, mais violenta contra os indefesos. Eu discuti com feministas, eu discuti com todo tipo de...